Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de dezembro de 2018. As palavras alegres ganham das tristes. A análise das 100.000 palavras mais usadas em 10 dos idiomas mais falados do planeta mostra que os seres humanos usam mais vocábulos positivos que negativos. O espanhol e o português seriam as línguas mais otimistas, enquanto o chinês e o coreano, as mais pessimistas, segundo o estudo. Já em 1969, os psicólogos sociais Jerry Boucher e Charles Osgood levantaram a hipótese de Poliana. Sustentavam que os humanos têm uma tendência universal a usar com maior frequência e variedade palavras positivas que negativas. Desde então, e convertido agora no princípio de Poliana, a ideia teve tanto os defensores quanto detratores. O espanhol e o português são os idiomas mais otimistas, enquanto o chinês e o coreano, os mais pessimistas. Um grupo de pesquisadores norte-americanos e australianos fez a maior compilação de palavras, até o momento, para testar a hipótese. Há alguns anos, seria necessário um enorme esforço em termos de pessoal e recursos, mas na era do Big Data, estes cientistas usaram máquinas e algoritmos de busca e seleção para reunir bilhões de palavras tiradas do Twitter, Google, legendas de filmes, letras de canções e livros em espanhol, chinês, árabe e indonésio, entre outros. Analisamos os 10 idiomas e em cada fonte verificada, as pessoas usam mais palavras positivas que negativas, diz o matemático da Universidade de Vermont e o principal autor do estudo, Peter Dodds. Com algoritmos, as máquinas selecionaram as 10.000 palavras mais usadas nas 10 línguas analisadas e, depois, centenas de nativos de cada língua deram notas em uma escala de 1 a 9, das mais negativas às mais positivas. Por exemplo, vocábulos como morte ou violência tendem a receber uma pontuação baixa, enquanto que beijos, férias ou felicidade recebem melhor pontuação. O 5 seria o valor neutro e corresponderia a palavras como ou mas. Cada palavra foi classificada por 50 pessoas diferentes. Isso dá um total de 5 milhões de resultados. Com esta quantidade de dados, os pesquisadores conseguiram criar uma classificação de idiomas segundo seu otimismo. Em primeiro lugar, aparece o espanhol. Neste caso, foram usadas 3 fontes de palavras do espanhol do México: Twitter, o buscador Google e os livros indexados no Google Books. Em segundo lugar, aparece o português do Brasil, seguido do inglês obtido dos textos do jornal The New York Times. A lista é fechada pelo chinês, o coreano, o russo e o inglês, mas só o das letras de músicas. No entanto, o relevante é que todas as línguas têm um viés positivo, comenta Dodds. A cada palavra com carga negativa em espanhol, são usadas 9 palavras positivas. Inclusive no caso do chinês, a relação é de 30-70 a favor da alegria, segundo mostra a pesquisa, publicada na revista PNAS. A equipe comandada por Dodds, autor de uma espécie de medidor da felicidade no Twitter, já havia comprovado a validade do princípio de Poliana no inglês e agora acredita ter demonstrado seu caráter universal.
Para este pesquisador, a razão desta tendência ao otimismo na comunicação possui uma base social. A linguagem é a nossa grande tecnologia social e, embora existam muitos conflitos e problemas no mundo, este corpus de textos mostra um desvio positivo porque somos seres sociais. No entanto, outros cientistas que também estudaram este fenômeno afirmam que o estudo apresenta uma importante falha em sua estrutura. Nas pesquisas baseadas em entrevistas, os participantes tendem a dar valores positivos em qualquer escala. É o que em psicologia e sociologia chama-se viés de aquiescência. É como usar uma lente pintada de rosa para olhar o mundo e tirar a conclusão de que existe um padrão universal de rosa na realidade, comenta o pesquisador do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, o espanhol David Garcia. Este cientista social já havia detectado o princípio de Poliana no inglês, no alemão e no espanhol em uma pesquisa anterior. Mas também comprovou que, embora menos usadas, as palavras negativas contêm mais informação que as positivas. Para Garcia, a suposta universalidade dos resultados é, na verdade, um viés experimental. No livro Vinha de Luz, o Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, fala sobre as palavras: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação. De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. De calar a explosão de cólera. De preferir o silêncio nos instantes de irritação. De renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. De não opinar em problemas que te não dizem respeito. De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir. De meditar muitas horas sem abrir os lábios. De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura. De fugir a reclamações de qualquer natureza. De estimular o bem sob todos os prismas. De pronunciar palavras de perdão e bondade. De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. De exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. De prestar informações que ajudem aos outros. De exprimir bons pensamentos. De formular apelos à fraternidade e à concórdia. De demonstrar benevolência e compreensão. De fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. No livro Episódios Diários, o Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala sobre alegria e ação, conformando que as palavras alegres superam as tristes. A alegria espontânea, que decorre de uma conduta digna, é geradora de saúde e bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Oportunidade superior de ascensão,
pode ser considerada uma bênção de alto porte, que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Quanto faças, realiza-o com alegria. Põe estrelas de esperança no teu céu de provações e rejubila-te pelo ensejo evolutivo. Abre-te a outros corações que anelam por amizade e aumenta o teu círculo de companheiros, transmitindo-lhes as emoções gratas do ato de viver. Qualquer ação, inspirada pela alegria, torna-se mais fácil de executada e aureola-se da mirífica luz do bem. Nem sempre é o fato, em si, o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aquele que o deve enfrentar. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações, e elas brilharão, atraindo outras pessoas, que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das tuas tarefas. O Evangelho é uma boa nova de alegria, pois que ensina a superar a dor, a sombra da saudade, e aclara o enigma da morte. Neste, como em todos os teus dias, sê alegre, demonstrando gratidão a Deus por estares vivendo. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.